Salve, rapaz, estou aqui no começo do vídeo para pedir para você deixar o like e se inscrever, mas caso você gostar do vídeo, tu puder deixar o like, vai me ajudar imensamente aí. Também comenta o que você achar do vídeo, e agora chega de enrolação e bora pra obra. A ação se passa na capital imperial 1000 anos atrás, no purgatório do Trovão Secreto. Uma multidão de pessoas e vestes fugiram das explosões com gritos. Tudo ao redor foi destruído. Um dos indivíduos ajoelhados arrastou-se até outro homem e o chamou de Senhor Magister, dizendo que o ataque do monstro foi muito forte e que eles não poderiam resistir. O Magister respondeu ao homem para não se preocupar e prometeu não deixar que os monstros causassem danos. Este mestre revelou ser o primeiro mestre imperial do Império de Avery. O monstro com chifres riu e perguntou ao mestre se ele realmente era a única esperança do povo. Estava claro que o monstro havia causado toda essa confusão ao redor. O monstro disse que poderia matar o chamado Bravo do Império com um soco e acrescentou que seus ataques eram inúteis porque os monstros se curariam em 1 minuto e as pessoas insignificantes não chegariam à vitória. O Magister disse que aparentemente não seria capaz de ferir o monstro com ataques ordinários, então não teve escolha senão explodir para se sacrificar. O monstro disse a Avery para não se incomodar porque, por mais forte que fosse a explosão, ele ainda seria capaz de se curar em um piscar de olhos. O Magister gritou que quem ri por último ri melhor e explodiu ocorrendo um flash muito brilhante de energia amarela que iluminou tudo por um momento. 2 homens de túnica preta conseguiram se levantar e viram a luz desaparecer da explosão. Um deles perguntou ao segundo se o Magister havia vencido, mas de repente uma terrível mão com garras longas apareceu sob os escombros. Era a mão do monstro com chifres. Ele riu novamente e disse que as pessoas comemoravam cedo demais porque a explosão chamada Avery não poderia matar o monstro. As pessoas começaram a chorar e pensaram que pareciam impotentes e que nada poderia ajudá-las. Horrorizados pela capacidade de autocura que os monstros possuíam, as pessoas decidiram que estavam agora acabadas. O monstro gritou que muito em breve seu corpo se recuperaria para seu estado anterior e então ele mataria todos os sobreviventes. No entanto, o monstro percebeu que seu braço estava rasgado até o nível do antebraço e ainda não havia se recuperado. Este fato agradável o assustou um pouco. Nesse momento, a voz do Magister foi ouvida. Ele se levantou dos escombros e disse ao monstro que finalmente percebeu o que realmente aconteceu. Avery colocou toda a sua força vital na explosão. Além disso, ele usou o poder da maldição. Então, a partir desse dia, nenhum dos monstros teve a capacidade de se curar. Ao ouvir isso, o monstro ficou atordoado de horror e depois gritou em desespero. Naquele momento, na cidade de Jian, na loja de medicina chinesa do velho Joyce, um menino reclamou que havia perdido novamente em um jogo de vídeo. Ele tentou curar o personagem, mas não funcionou. A janela apareceu na tela, informando que o jogador escolheu uma raça morta-viva e o bônus de cura mágica não estava mais disponível. No momento, na tela estava o cadáver de um monstro familiar. Aparentemente, tudo descrito acima aconteceu no jogo. Irritado com sua derrota, o homem jogou o console na mesa e jurou. Este indivíduo acabou sendo um amarelo de 30 anos e reclamou que a trama do jogo não era muito boa, já que o poder de cura foi removido dos monstros para equilibrar as forças. Wong trabalha como médico, mas não um simples, mas sim um médico de medicina chinesa. No entanto, no mundo moderno, a maioria das pessoas busca ajuda médica em grandes hospitais e apenas tios e tias no lado da estrada iluminam essa loja com sua presença. Cansado, o homem pôs a cabeça na mesa e começou a reclamar que já estava em sua 4ª década e não tinha namorada nem uma carreira normal. Sua vida era uma constante decepção. De repente, uma janela com uma pergunta apareceu na tela do console. O jogo parabenizou Wong por ter a oportunidade de se tornar um grande feiticeiro e perguntou se o homem aceitaria esta oferta. O cara decidiu que se ainda houvesse a oportunidade de recomeçar, ele concordaria. De repente, os pensamentos do cara foram interrompidos pelo fato de uma linda mulher acompanhada por 3 seguranças ter entrado em sua loja. Ela estava procurando por Heng. Esta garota era CEO da corporação Zhang Yan. O cara se levantou e disse que Heng era o nome dele. Ele imediatamente reconheceu a diretora da corporação e começou a suar de excitação e nervosismo. De repente, a garota se curvou e disse que sentia falta do curandeiro divino. Os seguranças atrás dela se curvaram ainda mais. Wong não esperava um desenvolvimento desses e ficou chocado com o que estava acontecendo. Vendo a confusão no rosto do cara, a garota concluiu que aparentemente ele não sabia que era um curandeiro lendário de herança antiga e sua família o enviou para o mundo moderno para que ele e seu mentor pudessem entender a arte da cura. A garota também disse que agora que Hong completou 3 décadas, ele atingiu a perfeição na arte da cura e sua família dá ao cara uma herança de 10 bilhões e permite que ele fique com Zhang. O cara não podia acreditar no que estava ouvindo. 10 bilhões de casamento com a beleza do Zen. Tudo isso parecia irreal. No entanto, o cara estava feliz por finalmente ter terminado com os dias de dificuldades e sofrimento. Zen parecia feliz com o homem, esperando uma resposta à pergunta se ele estava pronto para voltar para a família. O cara disse que não havia nada para pensar e é claro que ele concordava. Wong pensou que algo assim só poderia acontecer em contos e apenas um
um tolo não concordaria com algo assim. De repente, uma voz veio do console, avisando que o jogador tinha decidido se tornar um grande feiticeiro, e a mudança para outro mundo aconteceria em 3 segundos. Uma luz azul emanava do console e a energia começava a se espalhar pela sala. A contagem regressiva começou, ao final da qual tanto o cara quanto a garota entraram no jogo como se fossem sugados lá. Uma inscrição apareceu na tela do console, indicando que o jogo havia começado. Desta vez, a ação aconteceu na cidade subterrânea do nível C, o labirinto do desespero. Explosões e gritos foram ouvidos novamente enquanto um homem lutava contra muitos monstros, ganhando pontos de experiência. Ele olhou com um sorriso para todos que derrotou e os chamou de fracos. Outros cavaleiros vestidos quase da mesma maneira correram em sua direção de todos os lados e começaram a elogiá-lo. Um dos cavaleiros disse que o cara decapitou todos com um único golpe de espada, chamando o cara pelo nome de Enigma, dizendo que ele era realmente forte. O cara por sua vez respondeu que eles eram apenas monstros, nada complicado. Enigma acrescentou que tinha ouvido dizer que as masmorras locais seriam fáceis de passar, mas ele não achava que seria tão fácil. De repente, uma menina de cabelos cor-de-rosa apareceu, avisando aos meninos que nunca era demais, porque esta ainda é uma masmorra de elite do 35º nível e esses zumbis só podem ser um risco para os cavaleiros perderem sua vigilância. De repente, um dos alunos gritou com a menina que ela não ousava dizer uma coisa dessas e perguntou se ela realmente subestimava Enigma. A garota imediatamente começou a negar. O menino começou a elogiar o cavaleiro, dizendo que ele é inteligente e astuto, embora tenha apenas 24 anos e já seja um espadachim mágico de sua origem aristocrática, possuindo uma espada divina da chama sagrada, o flagelo de todas as criaturas mortas nesta masmorra. O menino concluiu, acrescentando que um grande cavaleiro como Enigma não pode ter medo de monstros insignificantes. De repente, uma voz elogiou o que o menino disse. Todos se viraram abruptamente para ver quem estava falando. A garota apresentou, ela mesma, como uma mestra implacável Necron do 35º grau chamada Alice Enigma. Percebeu que desse chefe emanava uma energia mortal incomparável para as criaturas que ele havia enfrentado antes. A garota tentou usar o ataque de deslize mortal, mas não alcançou Enigma. Em resposta, o menino perfurou com a chama sagrada usando sua espada. O discípulo disse à garota que, como ele disse antes, seu mestre é forte e não há ninguém aqui como ele em força. A garota ficou surpresa com a fraqueza desse chefe. De repente, Alice usou seus poderes para convocar um exército de zumbis que cercaram os cavaleiros de todos os lados. Alice disse que seu oponente seria afogado em uma onda de zumbis, chamando-os de humanos estúpidos. Enigma percebeu que eles eram zumbis insignificantes do primeiro nível e que ele poderia matá-los num piscar de olhos. O menino usou o golpe destruidor da chama sagrada e todos os zumbis morreram com um golpe. Alice não podia acreditar que tal coisa era possível. A garota percebeu que ela havia perdido novamente, essa sendo sua 6ª derrota para o aventureiro. Aparentemente, ela não será capaz de alcançar o resultado que o chefe desta cidade exige. De repente, os meninos perceberam que um zumbi sobreviveu. Enigma gritou que isso não poderia acontecer porque sua espada é mortal para criaturas mortas, e essa era alguma outra criatura. Diante deles estava um urso zumbi, e ficou claro que o era. Ele gritou em pânico e não conseguia entender o que havia acontecido. Ele se tornou um assassino zumbi, e o jogo perguntou se seu caminho para se tornar um grande feiticeiro seria bem-sucedido. Uan gritou e perguntou em voz alta por que ele estava fazendo tudo isso. Ele não entendia por que havia sido transportado para outro mundo logo quando ia se casar com uma beleza e ganhar 10 milhões. Nesse momento, a janela do sistema do jogo apareceu indicando que o jogador escolheu se tornar um grande feiticeiro e foi transportado para outro mundo. Ele gritou que não queria se tornar um grande feiticeiro e pediu para ser devolvido para casa, mas o jogo disse que até que a tarefa principal seja concluída, o jogador não pode retornar ao mundo original. Ao ver isso, ele não entendia o que estava acontecendo. O cara, ainda na forma de um urso zumbi, perguntou ao jogo qual era a tarefa principal e como ele poderia retornar para casa. O jogo disse que o cara tem duas opções. A primeira opção é completar a tarefa principal e se tornar um grande feiticeiro, e a segunda é morrer durante a tarefa principal. Depois que o jogador mentalmente retorna para o mundo original, a garota de cabelos cor-de-rosa perguntou ao segundo estudante por que esse zumbi não estava se movendo. O cara disse a ela para não se preocupar porque é apenas um monstro pequeno do primeiro nível. A garota notou que esse zumbi resistiu facilmente ao poder de Enigma, mas o cara respondeu que isso aconteceu por acaso e que o Sr. Enigma facilmente o mataria. Enigma disse que não seria derrotado desta vez, mas na verdade Enigma pensava em como o zumbi conseguiu resistir ao ataque da espada sagrada. Ele decidiu que usaria a espada com toda a sua força na próxima vez. O zumbi disse a um homem chamado Enigma para matá-lo o mais rápido possível. Enigma pensou que não queria tentar se tornar um feiticeiro neste mundo e seria melhor se ele morresse e retornasse para casa mais cedo. Enigma chamou o urso de um monstro insignificante do primeiro nível e perguntou como
como ele ousava provocar o grandalhão. O cara com a bola atacou o urso usando o ataque da chama sagrada. Enigma já estava pensando que quando ele voltasse para casa, ele ganharia 10 milhões e se casaria com uma beleza, mas no final ele apenas caiu no chão e não morreu. Enigma ficou indignado com esse desenvolvimento. O jogo disse que Uan se tornou uma criatura morta, o que lhe dá 99% de imunidade a ataques físicos. Além disso, o corpo do urso é o remanescente de uma criatura especial que tem 99% de imunidade a todos os ataques mágicos. Alice agarrou o urso pelo peito e disse que essa era a verdadeira força do mestre dos necromantes. Uan percebeu que a garota cheirava deliciosamente e ele estava muito perto do rosto dela, o que o deixou confuso. A garota noturna se aproximou de Enigma e disse que esses zumbis são algum tipo de anormalidade e talvez devessem recuar, mas o cara gritou com raiva para ela sair e a empurrou com muita força. Enigma disse que hoje esclareceria completamente para os zumbis as consequências de insultar o mestre. O cavaleiro começou a usar a essência da chama sagrada, e um dos alunos exclamou com alegria que a habilidade especial do mestre finalmente se manifestou. Dizem que ele usou essa habilidade apenas uma vez para superar um monstro acima dele em 10 níveis. A garota disse que essa habilidade consome muita mana e ela não tem certeza se Enigma pode aguentar. Uan pensou que já tinha visto essa habilidade no jogo e que com ela o poder aumenta 3 vezes, e desta vez a inteligência artificial não o provocaria para finalmente matar Enigma. Uan disse a ele para matá-lo se pudesse. Alice disse que seu pequeno zumbi voluntariamente deu sua vida para salvá-la. A garota se perguntou se sua habilidade de invocação aumentou e partiu para o ataque. Ele usou a encarnação da chama sagrada, mas o poder do ataque foi muito baixo e o urso sobreviveu. O cara usou o ataque da verdadeira encarnação da chama sagrada, mas aquele ataque era ainda mais fraco. Uan perguntou como ele era tão fraco depois de tentar atravessar todo o calabouço. Ele gritou com raiva que acabaria começando o Enigma. Ele começou a usar os ataques da verdadeira encarnação da chama sagrada um após o outro, mas não foram suficientes. No entanto, os estudantes que assistiam a isso estavam surpresos e não tinham certeza se isso deveria ser o caso. Já fazia muito tempo. A Alice já tinha adormecido. Enigma disse que acontecesse o que acontecesse, ele precisava matar este urso zumbi porque ele tinha pouca vida restante e gritou à noite para provocá-lo ainda mais. Ele disse que agora o urso receberia o último golpe da verdadeira encarnação da chama sagrada. Era óbvio que Enigma estava cansado e lutando com suas últimas forças. Uan já estava pronto para voltar para seu mundo com alívio, mas de repente, assim que a espada tocou o urso, uma janela apareceu indicando que a força da arma estava em 0 e foi destruída. A espada desabou e o urso permaneceu vivo. Uan não podia acreditar que era exatamente naquele segundo que o tempo chegou para esta arma quebrar. De repente, uma janela do jogo apareceu dizendo que o jogador amarelo tinha sido atacado por ataques contínuos mais de 1000 vezes, e portanto, ele estava em estado de guerra com um título secreto de fogo e água. O efeito do título é se recuperar de golpes toda vez. Uan sacode Enigma pelos ombros e pede a ele para matá-lo de qualquer maneira, pois se ele não fizer isso agora, o urso se recuperará completamente. Enigma disse que este urso é um verdadeiro monstro e correu para casa. Os caras correram atrás dele e finalmente gritaram que o senhor definitivamente se recuperaria e daria calor aos monstros. Uan tentou impedir os caras de matá-lo, mas eles já tinham fugido. Naquele momento, Alice acordou e perguntou ao urso se a batalha ainda estava acontecendo. Uan caiu no chão e perguntou por que todos os personagens são tão fracos que nem mesmo um monstro de primeiro nível como ele pode ser morto. Ele começou a chorar tristemente enquanto Alice observava isso com incompreensão absoluta do que estava acontecendo. Ele gritou com Alice e disse que ela o havia convocado e agora ela deveria trazê-lo de volta. Ele começou a sacudi-la e gritar. A garota pediu para ser solta, mas o urso não a ouvia, então ela mesma se livrou de sua pata e suas roupas. Ela disse que o urso é o zumbi mais forte de todos que ela convocou e ele deveria ajudá-la a punir os aventureiros para que ela não possa deixá-lo ir. O urso saiu e disse que, se for assim, ele encontrará uma maneira de se matar. Alice gritou e pediu a Eva para não ir embora, mas ele não a ouviu. Alice disse que, como ele não obedece às ordens, ele não deve ficar ofendido. A garota gritou para o urso parar e ele realmente ficou parado. Ele não conseguia entender por que seu corpo não estava se movendo. Alice disse que todas as almas mortas que ela convocou obedecem às suas ordens. Ela pediu a Uan para ser inteligente e ajudá-la a derrotar os aventureiros. Ela também acrescentou que o zumbi está no primeiro nível, mas já é tão forte, sem mencionar que ele é inteligente, mas, mais importante, é tão fofo, ao contrário de outros zumbis sem cérebro, que ela nem mesmo consegue deixá-lo ir. Ela o agarrou e começou a abraçá-lo. Uan observou por si mesmo que essa bela garota cheira tão deliciosamente. De repente, a garota se sentiu mal e disse que era porque a espada da chama sagrada tinha infligido muitos danos a ela. Uan se ofereceu para curar Alice. Ela disse para não fazer a garota rir. A tribo de monstros perdeu a capacidade de curar há mais de 1000 anos. Segundo os cálculos da garota, ela se livraria dessa ferida infligida com as palavras
palavras, vamos ver sobre isso. O urso pegou o manto de Alice e expôs sua ferida. Ele disse que era um curandeiro divino do Rio Amarelo e fez algo na ferida da garota. Alice percebeu que a sensação de dor aguda desapareceu repentinamente. O urso disse que parar a dor é apenas o primeiro passo. O próximo é muito mais importante. O urso tinha uma faca nas mãos e pensou que precisava cortar a pele e a carne queimada, deixar o sangue corroído pelo veneno da chama sagrada, e o último passo é aplicar ervas na ferida, que estão sempre à mão em casa. Então você só precisa enfaixar a ferida. Juan fez tudo isso com a ferida da garota. Alice ficou feliz em notar que ela realmente se sentiu melhor. Ele disse que ainda podia fazer várias decocções que acelerariam a recuperação em menos de 10 dias. A garota se recuperaria completamente. Alice disse ao urso que, embora sua habilidade de cura ainda estivesse selada, ele a curou tão facilmente. A garota perguntou a Deon se ele era realmente o monstro que ela tinha convocado, ao que o urso respondeu de maneira perturbadora que realmente era o monstro que Alice tinha convocado. O cara decidiu que havia. Não há como dizer a Alice que ele era um assassino contratado. O homem mentiu para a garota que suas habilidades haviam aumentado tanto que ela foi capaz de convocá-lo. Ele decidiu mudar de assunto e ofereceu a Alice uma massagem restauradora. A Alice ficou surpresa com essa sugestão. Juan começou a fazer a massagem e a garota ficou muito satisfeita. Alice não conseguia entender como ela poderia estar tão feliz com simples toques em seus ombros, mas ela sentia como se uma corrente elétrica estivesse passando por ela. Alice pensou que todo o seu corpo estava leve, como se estivesse flutuando. Aquela sensação era incrível. O urso disse que a massagem de reposicionamento ósseo da família humana não é algo que todos possam suportar. Além disso, o urso usou uma agulha para injetar pontos responsáveis pelo sono de Alice. Então, a garota caiu no chão e adormeceu. O urso decidiu fugir e tinha certeza de que a garota não iria parar. Ele lembrou novamente que em seu mundo, 10 bilhões e uma bela esposa estavam esperando por ele. Ele correu em direção à saída do calabouço, mas assim que saiu da caverna, percebeu que não havia nada sob seus pés e estava voando para o abismo. Enquanto voava, pensou em quem estava criando um abismo diante da entrada da caverna, mas morrer saltando no abismo era realmente a morte mais rápida. Então, Juan ficou até feliz com essa coincidência. Ele gritou para o céu que já estava autorizado a voltar para seu mundo. Ele caiu do céu em uma terra perdida com uma pata perdida, mas ainda estava vivo. Ele se levantou e sua saúde começou a se recuperar imediatamente. Havia alguns monstros ciclopes com garras ao redor dele. Ele gritou para eles atacarem o mais rápido possível até que sua saúde fosse completamente restaurada. Ele gritou e tentou chamar a atenção deles de alguma forma, mas os monstros fugiram. O cara começou a costurar sua pata molhada. Ele estava chateado porque os monstros não queriam atacá-lo. Ele decidiu que, como ninguém queria atacá-lo, ele se atacaria. Ele abriu a janela do sistema para ver com que habilidade ele poderia se atingir. Acontece que Juan tem muitas habilidades, incluindo bola de gelo, espada, bola de fogo, lâmina noturna, regeneração, armadura de rinoceronte, ataque mutante e relâmpago. O jogo disse que o corpo de Juan é especial porque possui todas as habilidades no mundo do jogo. Juan não entendeu como o corpo de um urso de pelúcia comum tinha tantas habilidades e bônus. Ele decidiu imediatamente tirar esses pensamentos de sua cabeça e decidir como poderia se matar o mais rápido possível. Ele gritou ao purgatório Mile para ser morto, pelo menos com um canhão, mas nada aconteceu. O jogo disse que antes de usar um feitiço de alta classe, é necessário aumentar a reserva de Monor. No entanto, Juan viu perfeitamente que tinha uma reserva de Monor alta. Juan não entendeu por que o feitiço não funcionava, já que está escrito que ele pode usar todos os feitiços. Ele se sentou em um tronco e não conseguia entender por que era tão fácil morrer jogando o jogo e tão difícil para um assassino morrer. De repente, um ser apareceu atrás de Juan, mas ele não o viu. Juan sentou-se em um tronco e pensou em como precisava encontrar outra maneira de morrer. Naquele momento, algo molhado e viscoso estourou em sua cabeça. Juan percebeu que não estava chovendo no calabouço e decidiu ver de onde vinha a água, virando a cabeça. O urso encontrou um cyber de 3 cabeças sobre ele. O urso percebeu rapidamente que era um servidor de elite de nível 20 esmagado. Além disso, ele usou um ataque crítico especial durante o ataque. O servidor agarrou o urso na boca e ele suspirou aliviado com a realização de que finalmente morreria. Mas, de repente, quando o cachorro tentou mordê-lo, seus dentes se desfizeram como se estivessem batendo em uma pedra. O cachorro abriu a boca e Juan caiu no chão. Ele começou a gritar com o cachorro o instigando a continuar mordendo, porque Juan receberia alguma habilidade inútil novamente, em sua opinião, mas havia uma chance de que, pelo menos, não aumentasse sua vida. O sistema exibiu uma janela declarando que o jogador amarelo sofreu danos durante a batalha, resultando na obtenção de uma habilidade chamada Pele Dura, o que significava que 1% do dano é refletido durante os ataques. O servidor pisou no urso com toda a sua força e ele voou para o lado. Ele reconheceu o ataque da besta e percebeu que era um excelente fogo do inferno do servidor, que não apenas permite controlar o inimigo, mas também causa um dano enorme. O urso estava queimando nesse fogo e ainda estava vivo. Então,
Uan gritou para o cachorro adicionar mais chamas, porque a temperatura não estava alta o suficiente. Naquele momento, os 3 monstros que haviam escapado anteriormente do urso estavam conversando entre si. Um dos ciclopes disse que o ursinho tinha uma resistência ao fogo incrível e ficou surpreso com o aumento de nível de Alice. No entanto, o que preocupava ainda mais os monstros era que o Cerber tinha entrado em modo de combate normalmente. Se o Cerber fica muito bravo, ele entra em modo de combate. Neste caso, até os chefes de alto nível estão em perigo. A energia do servidor criou fios que envolveram o urso. Fon perguntou ao cachorro sobre quais outras habilidades a besta tinha porque ele não tinha encontrado isso no jogo. Com um movimento de pescoço, o Cerber puxou os fios, rasgando o corpo do urso, causando-lhe muito dano. Uan percebeu que o Cerber dessa forma era especialmente perigoso, conseguindo tirar 7 vidas de uma vez. O urso ficou feliz por estar realmente morrendo, mas sua vida foi restaurada novamente. Ele pediu ao cachorro para repetir esse golpe, mas o Cerber caiu no chão. O jogo mostrou uma janela indicando que o jogador Uan usou a habilidade de pele dura e derrotou o Kber, alcançando o 2º nível. Fon estava muito chateado e irritado percebendo que aparentemente nunca seria capaz de morrer. O corpo do servidor desapareceu, deixando apenas um objeto brilhante no chão, que Uan pegou. Era uma presa de animal. Uma janela de informação apareceu indicando que o jogador recebeu um item, a presa do Kver, que tinha um efeito passivo de 100 pontos de experiência adicionais e um ataque adicional de fogo infernal. Uan lembrou que a presa do cão infernal era um componente importante da armadura infernal de alto nível, mas parecia inútil para o urso. De repente, Uan percebeu que a armadura aumenta e apenas coloca a certa para poder usar habilidades ainda mais poderosas. Quanto mais fortes essas habilidades, mais rápido elas o matarão. O urso ficou muito feliz com esse fato e decidiu continuar lutando contra outros monstros, olhando para os arbustos atrás dos quais os monstros ciclope estavam se escondendo. Os monstros fugiram gritando do urso. Um dos ciclopes pediu ao segundo para relatar ao Senhor da Luz o mais rápido possível que o zumbi de lá havia os alcançado. O urso não entendeu por que esses ciclopes estavam correndo tão rápido e não conseguia acompanhá-los porque os pontos em sua perna estavam separados pela impotência. O urso sentou-se no chão e perguntou ao céu se havia alguma maneira de matá-lo rapidamente. Uan decidiu testar o poder de suas habilidades existentes. Ele decidiu lançar uma bola de fogo primeiro. A bola de fogo em forma de massa era muito pequena e o menino percebeu que suas habilidades ainda eram muito fracas. De repente, uma enorme bola de fogo voou em direção ao urso, muito maior do que a que ele havia lançado. A bola atingiu o urso, que permaneceu vivo novamente, o que não mais o surpreendeu. De repente, uma garota muito bonita apareceu na frente do urso sem roupas, com cabelos curtos e chifres pretos saindo de suas orelhas. A garota pegou o urso em seus braços. Ele não entendia por que a garota tinha caído do céu e estava confuso sobre o que estava acontecendo. Ele percebeu que, depois de entrar neste mundo, algo semelhante costumava acontecer com ele quando uma garota bonita o abraçava, e Uan até decidiu que toda a sua sorte acumulada ao longo de 30 anos tinha sido transferida para o jogo. A garota abriu os olhos e alcançou os lábios do urso para beijá-lo. A garota beijou o urso enquanto ele estava em constante tensão. Ele realmente não conseguia entender o que estava acontecendo. De repente, ele percebeu que havia sido mordido por um Mozum. Uan caiu no chão e estava absolutamente apaixonado pela garota que beijou. Era a chefe do 5º andar da masmorra desesperada, uma melon de nível 41 chamada Dorothy. Os monstros correram até ela e a chamaram de mestre, muito felizes porque Dorothy finalmente havia chegado. Nesse momento, o urso estava deitado no chão, apaixonado, pensando apenas em mulheres bonitas. Dorothy disse aos monstros para não se preocuparem, porque, apesar dos invasores serem bastante fortes, desta vez ela já havia conseguido derrotar um deles, o que significa que ela será capaz de derrotar os outros. Mas, nesse ponto, os monstros interromperam, dizendo que na verdade esse cara que Dorothy acabaria mordendo não era um invasor, mas apenas um zumbi que caiu do 3º andar. Fon ainda estava deitado no chão naquele momento, e tudo o que ele pensava era em sua futura esposa, Dorothy. Ele prometeu a ela que voltaria em breve e que eles ganhariam 10 bilhões juntos. Dorothy, ao ouvir que havia mordido apenas um zumbi comum, ficou furiosa. Ela começou a sacudir o urso e gritar com ele, perguntando por que esse zumbi estava incomodando-a, já que ela teve que gastar uma mordida de súcubo nele, cujo efeito leva muito tempo para regenerar. Além disso, a garota disse que essa mordida foi sua primeira vez e ficou claro que esse fato a confundiu um pouco. Dorothy jogou o urso no chão e gritou que Alice responderia por isso. Dorothy, junto com os monstros, já havia virado as costas e estava prestes a sair quando, de repente, o urso se levantou e pediu para ela parar. Ele perguntou se ela realmente queria sair sem matá-lo. A garota virou e olhou para o urso muito surpresa e irritada pelo fato de que, mesmo depois de um ataque tão forte, o urso ainda estava vivo e não permaneceu adormecido, como deveria. A garota perguntou ao urso como isso era possível, ao que Uan respondeu que aparentemente ele não conseguia resistir. Ir a toda a sedução do súcubo. Um dos monstros disse que o urso não estava muito convincente. Afirmou que o fato de este insignificante urso zumbi forçá-la a gastar tanto esforço e também declarar com desdém que ela não era suficientemente atraente deixou Dorothy tão furiosa que ela decidiu que, mesmo que tivesse que gastar toda a sua mana,
ela ainda mataria o urso. Ela pediu aos monstros que o matassem se tivessem alguma piedade e misericórdia deles. De repente, Dorothy interrompeu seus pensamentos e perguntou ao urso se ele realmente tinha se matado e se ela tinha imaginado isso. O urso respondeu positivamente e balançou a cabeça. A garota disse que havia 3 aventureiros fortes por perto que certamente tinham força suficiente para matar instantaneamente zumbis, mas o urso estava encantado e correu na direção indicada pela súcubo. Quando saiu, ele se despediu de Dorothy e disse que ela era muito gentil, chamando-a de irmã. A garota respondeu desejando boa sorte ao urso e sorriu docemente. Dorothy disse a um de seus monstros servos que os invasores eram muito fortes desta vez e que precisavam chamar o chefe para ajudar. O monstro disse que faria o que lhe fosse pedido. A garota estava muito irritada e gritou novamente após o urso desejar que os aventureiros o matassem. Depois disso, houve um flash de energia poderosa e a súcubo desapareceu, deixando apenas 2 coelhos mágicos em seu lugar. 3 aventureiros chegaram ao local. O irmão mais velho, Louie, é um arqueiro de nível 30. O segundo irmão, Shawn, é um feiticeiro de fogo de nível 4, e o terceiro irmão, Pat, é um tanque de nível 36. Um dos irmãos jurou. Shawn disse a Pat que a súcubo conseguiu escapar porque ele usou o bloqueio de fogo e o desperdiçou. O terceiro irmão respondeu que também não esperava que a garota conseguisse escapar estando em tal estado. Louie disse aos seus irmãos para pararem de falar e encontrarem uma garota mais cedo. Shawn sorriu levemente e disse que assim que pegasse a súcubo, ficaria bem para ele. Mas, de repente, o irmão parou porque ouviu uma pergunta do urso perguntando se eles eram aventureiros humanos ou invasores. Os homens olharam interrogativamente para o urso enquanto Dorothy, escondida atrás de uma árvore, observava. Ela estava extremamente irritada e queria ver com seus próprios olhos como eles despedaçariam o urso. Um dos irmãos perguntou ao outro se os zumbis não eram encontrados no terceiro andar e como esse urso acabou aqui. O segundo respondeu que não importava e disse para tirarem o urso do caminho deles. Shawn falou e disse que daria aos aventureiros a escolha entre 2 cenários, e no primeiro, eles matariam rapidamente o urso e continuariam sua jornada, e no segundo, tirariam todo o seu equipamento com mana e dariam a ele. Os irmãos ficaram em silêncio por alguns segundos e depois riram alto. Eles se divertiram com o fato de que um filhote de urso zumbi tão pequeno ousou ameaçá-los. Um dos irmãos disse que ele claramente estava procurando a morte, portanto, o irmão estava prestes a matá-lo. Ele usou um ataque chamado Sentença Divina e a espada perfurou o corpo do urso. Dorothy, atrás da árvore, segurou os punhos para o aventureiro e pediu para ele atacar ao máximo. Este golpe tirou muitos pontos de vida do urso, mas não o matou. Em vez disso, o ataque do irmão foi refletido de volta para Juana ferida, retirando a mesma grande quantidade de pontos de vida. Os 2 irmãos correram para o terceiro e perguntaram como ele estava. O irmão respondeu que não entendia que tipo de magia esse zumbi usava que o machucava tanto. Ele não sabia por quê, mas quando ele atingiu o zumbi, sentiu uma dor no peito por um momento. Juan se levantou do chão e disse que o ataque foi fraco e parecia que os irmãos só podiam dar ao urso sua armadura, escolhendo a segunda opção. Um dos irmãos gritou que, como o urso não tinha nada a ver com ataques físicos, deixe-o experimentar seus encantos. Com estas palavras, o irmão atacou o urso zumbi usando um ataque mágico especial. O irmão estava certo de que tinha terminado o urso e disse que foi fácil, mas mentalmente ele pensou que tinha mana suficiente para esse ataque. Depois que a fumaça do ataque dissipou, o urso se levantou do chão e pegou a varinha mágica do irmão, dizendo que não foi ruim. O irmão gritou em choque que o urso não podia ser um zumbi porque sua magia de fogo nem deixou um arranhão em Juan. O urso lembrou que tinha proteção contra 99% dos ataques mágicos e disse que nem mesmo sabia porque era imune a ataques mágicos, aconselhando seu irmão a tentar usar ataques físicos. Dorothy, que estava observando tudo o que estava acontecendo, pensou que o urso zumbi era realmente forte. Um dos irmãos chamou o urso de monstro e gritou que aquele zumbi era invencível, dizendo aos irmãos para fugirem. O terceiro irmão chamou de insignificante e disse que aparentemente a esperança estava apenas nele. Ele puxou a corda do arco e mirou no urso. A flecha atingiu o zumbi e houve uma explosão. O urso olhou para o terceiro irmão segurando um arco em suas mãos e pensou que sua aura era diferente dos 2 primeiros irmãos. Aparentemente, ele tinha vários talentos ocultos, mas o urso precisava de um jogador tão habilidoso quanto ele. Juan gritou para o terceiro irmão matá-lo o mais rápido possível. O irmão. O urso zumbi gritou morra, monstro, e disparou uma flecha no urso, acertando a cabeça do zumbi, que explodiu. Assim como o anterior, o urso se levantou do chão e gritou furiosamente que aquele ataque também foi fraco. Meu irmão riu e disse que ele estava apenas começando. Juan lutou com alegria e disse que é claro que seu irmão tinha algo mais forte reservado. De repente, do lugar onde a flecha caiu no chão, começaram a crescer videiras e envolver o corpo do urso. Meu irmão ficou feliz em compartilhar que era seu ataque original, em uma flecha armadilha com efeito de controle, e perguntou a opinião do urso zumbi sobre isso. Juan pensou que as videiras estavam ficando mais fortes, mas o dano ainda era muito baixo e não suficiente. Meu irmão gritou em resposta que seu dano era normal. O urso percebeu
percebeu que o efeito de controle era a principal característica e que ele estava enganado. Os irmãos decidiram tecnicamente escapar do campo de batalha. Juan estava muito irritado com o desenvolvimento dos eventos e gritou que, como os irmãos não sabiam como matar, não havia nada a fazer. Dorothy, que estava assistindo, estava confusa com o desenvolvimento das coisas. A garota não entendia como era possível para um zumbi insignificante derrotar este trio sozinho. Ao mesmo tempo, o urso não entendia por que a videira estava ficando cada vez mais ao redor dele. Dorothy não entendia por que Alice enviou um zumbi tão forte para o quinto andar e decidiu que a garota queria ocupar suas posses. Dorothy pensou muito sobre isso e eventualmente decidiu que Alice não tinha cérebro suficiente para algo assim. Com base nisso, Dorothy decidiu que usaria este urso zumbi como quisesse. O urso saiu de seu esconderijo e correu feliz em direção à garota, acenando para ele e perguntando como ele estava. Em resposta, Juan avisou que ela precisava ter cuidado, pois uma das videiras estava puxando ela. Como resultado, a videira já havia envolvido completamente o corpo da garota e o urso gritou que ele estava prestes a sufocar. De repente, Juan percebeu que este era um bom desfecho do evento e pediu a Dorothy que lhe desse os peitos. Ele tentou alcançar os seios do urso e enterrou o rosto neles para sufocá-la, apesar de Dorothy tentar impedi-lo e resistir. Depois de alguns segundos, o urso recuou da garota e disse em voz alta que havia esquecido completamente que os zumbis não precisavam respirar. A sucubus pensou que, infelizmente, ela também caiu nesta armadilha, apesar de seu nível, e agora eles teriam que esperar até que ela estivesse de ponta cabeça e salva, pois não tinham outra saída dessa situação. O urso gritou que não podia ficar preso neste lugar e perder sua vida, começando a tentar sair ativamente das videiras. A garota observou o urso com interesse e finalmente perguntou o que ele ia fazer. Juan formou fogo na ponta de sua mão e disse que queria incendiar essas vinhas. A garota perguntou ao urso o que ele ia fazer. O urso lançou uma pequena bola de fogo em suas mãos, destruindo as videiras, e Juan caiu no chão, dizendo em voz alta que havia muito pouco dano da bola de fogo e que ele não gostou disso. Dorothy respondeu que isso era tudo o que importava para ele. A sucubus se perguntou por que esse zumbi poderia restaurar pontos de vida, já que zumbis comuns não sabem fazer isso. Isso levou a garota a pensar que o urso não era um zumbi comum. O zumbi estava prestes a sair quando percebeu que a garota também precisava ser libertada. Ele rasgou as videiras e ajudou Dorothy a se livrar delas. A garota caiu no chão e feridas eram visíveis nos lugares onde ela estava amarrada à planta. O urso agradeceu a garota por contar sobre os aventureiros. Claro, o urso reclamou que eles eram tão fracos que não conseguiam matá-lo, mas ele ainda estava grato à garota pela dica. Dorothy riu e disse que não havia nada a fazer. Mentalmente, a garota pensou que não esperava que os irmãos conseguissem matar o urso zumbi. O machado disse em voz alta que a garota estava ferida e a sucubus concordou com ele. Dorothy também respondeu que eram apenas feridas leves que cicatrizavam em algumas décadas. Em resposta a isso, o urso pulou indignado e disse que era terrível. Ele disse que não poderia agradecer a garota adequadamente, então ajudaria ela a se curar. Dorothy ficou surpresa que o urso zumbi ia tratá-la e o urso disse que as feridas de Dorothy precisavam ser tratadas adequadamente. A sucubus observou silenciosamente os zumbis e pensou que monstros não podem curar feridas, então ela estava muito interessada no que exatamente ele ia fazer. Depois de examinar as feridas, o urso gritou horrorizado que havia veneno nelas. Ele pensou por um tempo e disse tristemente que aparentemente teria que usar um método específico. Dorothy olhou para o urso com surpresa e incompreensão. Juan abriu bem a boca e mergulhou abruptamente na ferida da garota, começou a sugar o veneno e cuspi-lo no chão. Ele realizou essas ações várias vezes em todas as feridas no corpo da garota. O urso se acalmou, dizendo para si mesmo que estava fazendo tudo por sua própria salvação. Os gritos da garota enquanto o urso fazia o que podia ser ouvido por toda a floresta e até acordaram Alice, quem estava dormindo no terceiro andar. O urso se afastou da garota e limpou a boca dela. Dorothy perguntou ao zumbi se ele ainda não tinha terminado, ao que ele respondeu que já tinha feito tudo. Wong se aproximou da garota novamente, examinou seus ferimentos e disse que depois disso era apenas aplicar pomada nos ferimentos e pronto. O urso aplicou uma espécie de pomada verde nos ferimentos da garota e, para surpresa de Dorothy, realmente começou a funcionar. Os ferimentos da garota cicatrizaram e ela não podia acreditar no que via. Ela disse ao urso que todos os monstros são amaldiçoados e não podem usar magia e ervas neste mundo para curar. Com base nisso, a garota perguntou ao urso como ele conseguiu fazer isso. O urso pensou que na verdade essas ervas não eram do mundo do jogo, mas do mundo real externo. É claro que ele não podia dizer isso em voz alta, então ele sugeriu que o feitiço tinha enfraquecido. Dorothy pensou que o urso não só tinha uma poderosa força de combate, mas também sabia como curar, o que tornava o zumbi um monstro muito valioso. Dorothy abraçou o urso e o apertou firmemente contra seu peito, perguntando como mais ela poderia agradecer Oni por salvar sua vida mais uma vez. Sucubus pensou que se conseguisse esse zumbi, ele seria capaz de matar facilmente aventureiros. Naquele momento, o urso estava muito confuso sobre sua posição,
ou seja, o quão perto estava o rosto dele do peito de Dorothy. Ele perguntou à garota se ela realmente concordava com tudo. A garota respondeu positivamente, mas em sua cabeça ela pensava que o urso finalmente tinha caído em sua armadilha. Com a ajuda do poder de Succubus, ela poderia controlar o urso como um fantoche. Wong finalmente disse que queria que Dorothy o matasse e perguntou se ela poderia fazer isso. Succu ficou muito surpreso com um pedido tão estranho de um zumbi. O urso disse que os aventureiros são completamente inúteis porque não podem matá-lo de nenhum jeito, mas monstros como Dorothy deveriam ser personagens muito mais fortes, capazes de matar um zumbi e urso em pouco tempo. Ele perguntou à garota se ela poderia chamar outros monstros tão fortes quanto ela para que juntos pudessem finalmente matar Van. A garota ficou ainda mais surpresa com um pedido tão estranho e educadamente perguntou ao urso por que ele sempre quer estar morto e está tão ansioso para morrer. Em resposta, o urso gritou que a garota não seria capaz de entender o que 10 bilhões e a linda esposa do CEO. Dorothy, ouvindo tal resposta, pensou que este zumbi estava completamente perdido. Então a garota percebeu que este zumbi era compatriota de Alice, portanto, tão estúpido quanto ela é, o que é ainda melhor. Dorothy disse ao urso que o chefe do dungeon é muito forte e provavelmente seria capaz de matar Wang. O zumbi educadamente perguntou à garota se ela estava mentindo para ele, mas Dorothy disse que antes de encontrar o chefe, ele deveria ajudar a garota a matar todos os aventureiros. A garota acrescentou que se eles forem fortes o suficiente, também serão capazes de matar o urso, e isso não contradiz seu acordo. O urso concordou com a garota, e ela acrescentou que gostaria de pedir ao urso para examinar seus ferimentos novamente. Wang estava pronto para concordar com o acordo e apertou a mão da garota. Dorothy já estava pensando feliz sobre como ela conseguiu enredar o cara em uma armadilha quando de repente Wang parou abruptamente. Alice correu em direção a Dorothy e ao urso zumbi, invocando uma multidão de mortos-vivos. Alice gritou para Dorothy e perguntou como ela ousava capturar seu zumbi. Com um grito de guerra, a garota pediu para pular para Verne Succu e usando o chute dos mortos-vivos, atacaram Dorothy. A garota, por sua vez, respondeu a Alice que ela foi a primeira a iniciar esta batalha e agarrou sua perna. Dorothy começou a bater em Alice no chão, tirando mais e mais da saúde dela. No final, Succubus derrotou Alice, e a garota ficou imóvel no chão. O urso, observando tudo isso, pensou por que Alice de repente se tornou a chefe do terceiro andar, já que ela é muito fraca. Naquele momento, a garota se levantou do chão e disse que tinha quase uma Dorothy, mas Suki respondeu firmemente que não permitiria que isso acontecesse. A Alice correu para o urso e o abraçou. A garota gritou que mesmo que ela não conseguisse derrotar Dorothy, então este H-32º, quem ela chamava assim, definitivamente teria sucesso. O zumbi ficou surpreso por ser chamado de HTH-32º e disse que seu nome era Van. A Alice disse que o urso era o 132º zumbi que ela convocou e é por isso que ela o chamava assim. Naquele momento, Wong pensou que Alice realmente tinha um parafuso solto na cabeça. Dorothy pegou Wong pela pata, o puxou para seu peito e o abraçou. Ela disse que, apesar de Alice ter convocado esse zumbi, dar a ele seria uma perda de tempo. O urso mais uma vez ficou envergonhado com sua posição, mas não pôde negar que era macio e confortável. Com lágrimas nos olhos, Alice gritou que o 132º pertencia a ela e Dorothy deveria deixá-lo ir. Succu respondeu que o urso tinha feito um acordo com ela e Alice deveria tirar as mãos dele. Como resultado, as duas garotas puxaram o urso para si mesmas, segurando seus braços e pernas. Wong gritou para elas pararem, mas ninguém ouviu. No final, elas rasgaram o urso separadamente ao longo da costura em seu pescoço. Ele voou em duas partes e caiu no chão. As garotas gritaram de medo pelo que elas só e toda a floresta ouviram. Os monstros que obedeciam a Dorothy pensava novamente que eles não entendiam o que estava acontecendo na clareira naquele momento. Enquanto isso, no Império Humano, na capital de Aiden, o chefe dragão do nível 75 estava visitando uma taverna chamada Lua de Sangue. As pessoas na taverna sussurravam que provavelmente não havia ninguém entre eles que ousasse e pudesse até mesmo matá-lo. O cavaleiro de cabelos brancos que entrou com o chefe morto foi até o dono da taverna e perguntou se havia uma tarefa mais difícil para ele. Acabou sendo a Cruzada Celestial do Império de nível 85, Edward Funk Clarkson. O dono da taverna disse que caçar o dragão de fogo era a tarefa mais difícil para eles e recomendou que a cruzada fosse para outra taverna. O homem estava vestido com uma armadura cinza brilhante, seu cabelo amarelo estava na altura do ombro e a malha na frente estava trançada. Havia uma cruz de rubi vermelho no peito da armadura de Edward. Ele concordou e disse ao proprietário para dar uma recompensa. Depois disso, ele iria para outra taverna. O dono da taverna pediu ao cavaleiro que esperasse um pouco e saiu nas mesas no outro extremo da taverna. Eles sussurravam sobre o homem de armadura e por que ele estava tão arrogante. Um dos homens disse que Edward era o caçador de recompensas mais forte do Império Humano. Ouviu dizer que o cavaleiro completou todas as tarefas relacionadas à exterminação de demônios, e além disso, não perdeu para nenhum deles. O segundo homem ficou surpreso com a força de Edward. De repente, 3 cavaleiros entraram na taverna, um deles sendo um servo. Um menino de cabelos verdes e uma menina de cabelos cor-de-rosa correram atrás dele. Nimue ainda estava aterrorizado com o terrível monstro que encontraram no
calabouço. O menino de cabelos verdes pediu ao mestre que se acalmasse, convencendo-o de que estavam seguros agora. No entanto, Nimue pediu ao subordinado que o deixasse ir e disse que os monstros alcançariam de qualquer maneira. Edward perguntou sobre o que estava acontecendo e sua pergunta foi ouvida por uma menina de cabelos cor-de-rosa. Ela reconheceu o homem como o Sr. Edward e se aproximou dele para contar a história que aconteceu com eles. Depois que a garota terminou sua história, toda a taverna ficou chocada com o que ouviu e não conseguia acreditar que esse trio tinha perdido para um urso zumbi. A garota também disse que o zumbi não era apenas imune a ataques físicos, mas também era vulnerável a ataques mágicos. Neste momento, atrás das costas da garota, o menino de cabelos verdes ainda estava tentando acalmar seu mestre, que ainda estava com medo de que o zumbi voltasse para ele. As pessoas na taverna começaram a gritar que o que a garota estava dizendo era impossível e que as pessoas provavelmente estavam completamente loucas de medo, porque normalmente os zumbis são destruídos por pequenas bolas de fogo. No entanto, a garota começou a gritar que tudo o que ela disse era verdade. Edward pensou na história toda e disse que, pela descrição, este zumbi era realmente muito forte. Neste momento, Enigma gritou alto que estava disposto a dar 1000 moedas a quem conseguisse matar este zumbi e não se importava quem ou que assumisse o caso. Edward ficou interessado nesta oferta, sorriu e disse que aceitaria o desafio. Enigma imediatamente ficou animado e disse que definitivamente faria esse zumbi perceber sua culpa, e seu subordinado acrescentou que com a ajuda do Sr. Edward eles poderiam facilmente matar esse zumbi. A menina de cabelos cor-de-rosa timidamente perguntou se o Sr. Edward realmente seria capaz de realizar esta missão. Em resposta a isso, o menino de cabelos verdes disse que o Sr. Edward é o cavaleiro mais forte dos 10 cruzados e que eles poderiam acompanhá-lo em uma missão para ganhar experiência. O menino também acrescentou que afinal foi Edward quem lutou contra o rei dos demônios ele mesmo. Neste momento, na floresta, Juan estava gritando furiosamente para Alice e Dora pelo que eles haviam feito com ele, perguntando se eles sabiam quão doloroso era quebrar a parte inferior das costas. As meninas se desculparam de forma desajeitada para o urso. Dora amaldiçoou Alice e disse que era melhor os zumbis ficarem com ela. A súcubo também acrescentou que Alice não deveria esquecer que as posses em que estão agora pertencem a Dora e que não seria tão difícil derrotá-la neste lugar. Em resposta a isso, Alice admitiu que era um pouco mais fraca que Dora nesse aspecto, mas ela tinha o segundo 30, a garota disse apontando para o urso zumbi enquanto ele ainda estava confuso. A garota ordenou ao zumbi que ajudasse a matar esta súcubo mais rápido. O corpo de Dora e Juan parou de obedecê-la novamente, então ele foi atacar a garota contra sua vontade. Alice, satisfeita consigo mesma, disse que não era de admirar que ela chamasse os zumbis e que ela podia controlá-los desde que o urso pertencesse completamente a ela. Neste momento, Juan, que ainda não tinha controle sobre seu corpo, atacou Dora e a garota pediu ao urso que a deixasse ir. Neste momento, um sinal foi ouvido vindo da floresta. Dora disse que este era o sinal para chamar o chefe da cidade e que Alice e o urso deveriam deixá-la ir o mais rápido possível. Alice disse que Dora teve sorte e levantou os dedos soltando o controle do urso. Juan conseguiu se mover novamente por conta própria e a garota se virou e caminhou em direção à saída. Quando ela saiu, ela disse que não deixaria o zumbi para Alice e que eles iriam. Continue a conversa após a súcubo encontrar o chefe da cidade. Em resposta, Alice disse que não tinha medo de Dora e levantou os punhos no ar, mas desta vez Juan pensou que o chefe da cidade é o monstro mais forte deste lugar, o que significa que o urso tem chance de morrer novamente. Alice, Dora e o urso subiram no elevador para alcançar o nível onde o chefe da cidade está localizado. Vendo isso, o urso perguntou indignado se os monstros sequer tinham um elevador. Olhando para o lado, ele notou uma criatura puxando o elevador e percebeu que o projeto funciona com força física. Entrando no elevador, os três seguiram o caminho correto enquanto o elevador descia. Alice se inclinou em direção ao urso e sussurrou em seu ouvido para que ele não falasse muito com o chefe deles. Em resposta, o urso perguntou à garota se o chefe da cidade era realmente tão assustador. Alice disse que o chefe é um chefe de elite do 65º nível e ele é muito forte. O urso entendeu imediatamente o que estava acontecendo e decidiu que, neste caso, para alcançar o objetivo, ele deveria irritar o chefe adequadamente. O elevador alcançou o 7º andar do palácio do chefe da cidade. O palácio era verdadeiramente enorme e majestoso. Em seu escritório, sentado à mesa, estava o dono do castelo, o chefe do calabouço do 65º nível, um touro com chifres crescidos chamado Minotauro, e ele batia os dedos impacientemente na mesa. Finalmente, ele perguntou por que Alice e Dora estavam fora de lugar. Em resposta, o chefe do primeiro andar, uma lesma venenosa chamada Rimu, respondeu que aparentemente houve uma invasão de aventureiros nos 3º e 5º andares. O chefe do segundo andar, um rei goblin chamado George, respondeu que entendia por que Alice estava atrasada, chamando-a de idiota, mas ficou surpreso que Dora demorasse tanto para lidar com os aventureiros. O chefe do 5º andar, um cavaleiro de osso chamado Aintlog, disse que o chefe do calabouço deveria pensar em substituir Alice e Dora, ao que o chefe do 6º andar, uma rainha vampira chamada Lilith, concordou. Nesse momento, as portas do salão se abriram e Dora e Alice apareceram atrás delas. Eles se desculparam com o chefe por estarem atrasados. Minotauro disse para levar as garotas para seus lugares o mais rápido possível, porque ele tinha algo a dizer a elas. Dora e Alice obedeceram e foram para suas cadeiras. O urso, ao ver Minotauro, ficou encantado e percebeu que estava olhando
para o chefe do calabouço do desespero. Ele sorriu levemente e pensou que agora apreciaria o poder do chefe. Juan gritou a frase em feitiços de armadura especial começar e todos no salão se voltaram para o som. O urso usou um ataque chamado Fogo do Meteoro dirigindo-o para Minotauro. A enorme bola de fogo atingiu o trono onde o chefe estava sentado e explodiu. Todos os chefes de diferentes andares entraram em pânico sem entender o que estava acontecendo e quem estava os atacando. A fumaça do ataque se dissipou e Minotauro perguntou furiosamente quem ousou atacá-lo tão audaciosamente. Em resposta, o urso deu um passo à frente e orgulhosamente gritou que ele era o culpado e que o ataque foi feito por ele. Dorad começou a implorar ao chefe que tivesse misericórdia do urso e de Alice, que naquele momento gritou com o zumbi e o apreendeu. Um sugo disse que esse zumbi é subordinado de Alice, então ele tem problemas com a cabeça. O chefe interrompeu as desculpas de Dee e levantou-se do trono. Alice estava pronta para proteger Juan com todo o seu corpo. A garota o abraçou e olhou para o chefe assustado. Motoro abruptamente agarrou o urso em sua mão e Alice tentou impedi-lo, mas ela não tinha força. O zumbi era tão pequeno em comparação com a cabeça que cabia na palma da mão dele. Motoro puxou Juan para si e disse que ele obviamente não era uma pessoa tímida, já que decidiu fazer algo assim. O urso pensou consigo mesmo que a pressão do chefe do 65º nível, que ele estava experimentando agora e sobre o qual havia rumores, era realmente algo valioso. Mas o zumbi disse em voz alta que ele era realmente tão corajoso quanto o chefe pensava dele. Depois disso, o chefe pensou que esse zumbi era exatamente o que ele precisava. Ele colocou a mão atrás da cabeça e disse ao urso para não se ofender com o que o Minotauro iria fazer. Dorad e Alice perceberam que o urso estava acabado e gritaram para o chefe não matá-lo e pará-lo, mas ele não os ouviu. No entanto, acabou que o Minotauro apenas decidiu ajustar seus óculos no nariz para ler algum texto em um livro. O chefe leu cuidadosamente o texto enquanto todos os outros, especialmente o urso, se perguntavam o que estava acontecendo. Vitoro começou a escrever algo em um caderno e falou em voz alta, em teto danificado, em 3.000 cristais mágicos. Piso quebrado, em 2.000 cristais mágicos. Chefe, em 2.500 cristais mágicos. Interrupção da reunião, em 500 cristais mágicos. Depois que Motoro terminou suas anotações, ele apresentou ao urso um cheque de 8.000 cristais mágicos e perguntou como ele pagaria, imediatamente ou em empréstimos. O urso era muito forte, mas surpreso com o que estava acontecendo. Alice pediu ao chefe que lhe desse um desconto, e ele apontou para a mesa, dizendo que Alice tinha o menor número de aventureiros derrotados este mês. Motoro até planejou cortar o salário da garota e ela teve a audácia de pedir ao chefe por seu pequeno zumbi. Alice se curvou e admitiu sua culpa. O urso começou a gritar com o chefe que tudo o que estava acontecendo estava errado, porque Motoro geralmente mata pessoas sem escovar os dentes, e de repente, em vez de matar o urso, ele escreve uma dívida de 8.000 cristais mágicos, o que é muito pouco profissional da parte do chefe. Em resposta, Liberty começou a falar sobre o fato de não ser de admirar que o urso não consiga entender coisas tão simples, porque ele é subordinado de Alice, que é famosa por sua mente limitada. Goive disse que, à medida que os monstros perdiam a capacidade de cura, não podiam se dar ao luxo de perder uma única unidade de combate, e matar o urso zumbi quem compensaria o preço do telhado danificado. Em resposta, o urso ficou bravo e perguntou ao chefe se todos eles eram economistas por acaso. O Minotauro, ainda olhando para o caderno, concluiu que aparentemente o urso zumbi não tem dinheiro para pagar as perdas, então ele pode organizar um pagamento de 6 meses em cristais mágicos por mês. Alice abraçou o chefe da cidade e o persuadiu a cancelar a dívida, mas ele nem a ouviu. Juan estava chateado por não poder morrer novamente, e Alice gritou com ele pela grande quantidade de cristais mágicos que ela teria que pagar agora ao Minotauro. O chefe tirou os óculos, limpou a garganta e disse que aquilo era o fim da confrontação e era hora de passar para assuntos mais importantes, ou melhor, para o que ele tinha reunido naquele lugar. Ele começou a falar sobre convocar todos os chefes para relatar uma notícia. O Rei Demônio saiu de casa novamente naquela noite. Todos os chefes ficaram em silêncio e confusos. Finalmente, o Rei Goblin George riu e disse que achava que a notícia seria muito mais séria e lembrou que não era a primeira vez que o Rei Demônio fugia de casa. Ele também sugeriu que provavelmente em cerca de 2 dias os guardas o encontrariam e o trariam de volta para casa. O urso sussurrou para Dorothy sobre com que frequência o Rei Demônio foge de casa, ao que a garota respondeu que isso acontece com bastante frequência, cerca de 3 vezes por mês. O Minotauro disse que desta vez não é tão simples. Os guardas correram pelo palácio em busca do Rei Demônio e até disseram que não o forçariam a comer pimenta novamente. O Minotauro disse que esta fuga é muito diferente das fugas habituais do rei, porque desta vez os guardas vasculharam toda a área a 30 quilômetros da cidade, mas ainda não encontraram nenhum vestígio dele. Além disso, antes de sair, o Rei Demônio disse que estava indo para o reino dos humanos, então provavelmente os chefes poderiam encontrá-lo na fronteira para facilitar seu trabalho. O Minotauro desenhou um retrato do Rei Demônio. O chefe espetou os dedos e os servos apareceram na sala com o retrato em mãos. Eles entregaram o pacote aos outros chefes, que desdobraram e examinaram o retrato de perto. O urso disse que a pintura é muito abstrata e pouco detalhada. Eles disseram que tinham uma pergunta para o chefe e o Minotauro. Permitido a falar, um esqueleto disse que agora é a altura do aventureiro. Invasão e o chefe ordena que todos os chefes procurem o Rei Demônio. Aparentemente, isso não é totalmente razoável e
seguro, disse o menor. Foi uma boa pergunta e que ele também tinha pensado nisso. Então ele confiou essa tarefa a Alice. A garota ficou muito surpresa ao ouvir seu nome e perguntou ao chefe se ele tinha que convocar zumbis que poderiam ajudá-la na busca. Em resposta, Alice ficou indignada e disse que a convocação consome muita mana. O Minotauro disse que daria um desconto de 2000 cristais mágicos para a garota e Alice imediatamente concordou, dizendo que daria a ela a tarefa. O urso se perguntou se Alice era realmente tão estúpida ou se estava fingindo. O Minotauro encerrou a reunião e ordenou que todos os chefes se preparassem para a busca. Os chefes obedientemente se viraram para o chefe e saíram da sala. O urso finalmente gritou com o Minotauro para não sair assim e bateu no zumbi pelo menos 2 vezes, mas Alice disse ao seu zumbi para calar a boca e o segurou pela nuca. O Minotauro virou-se para ouvir o som, mas Alice conseguiu fechar a boca do urso fazendo-o emitir apenas grunhidos articulados dizendo que eles já estavam indo procurar o Rei Demônio. O menor pensou em como este urso zumbi era estranho e foi para sua casa depois de deixar o castelo e se encontrar na floresta. Alice deu um tapa forte no zumbi que voou alguns metros longe da garota e caiu no chão. Alice irritada gritou com ele que tudo era culpa dele e agora ela tem que pagar ao chefe muitos cristais mágicos, que são seu salário há muito tempo. O urso respondeu que talvez o Minotauro precisasse de ajuda em outro assunto e Alice poderia pagar fazendo isso. Nesse momento, Dorothy alcançou Alice e o urso zumbi. Ela abraçou o urso e disse que o hálito de Alice só sabe repreender seus subordinados. O Minotauro disse que era um comportamento repugnante. Alice ficou muito irritada com essas afirmações na direção dela. Dorothy se aproximou ainda mais do rosto do urso e disse para ele sempre ficar perto de sua irmãzinha. Ong estava confuso e respondeu que cumpriria o pedido da garota. Alice esticou os dedos e ordenou ao urso que atacasse Dorothy. Ong gritou que seu corpo não estava obediente e começou a soltar fogo de suas mãos diretamente na cabeça da sucubus. Os cabelos da garota pegaram fogo e ela começou a gritar em pânico, sacudindo os braços. Alice pegou o urso em seus braços e gritou que o 100º ou 32º pertencia a ela e nunca o daria a Dorothy. A garota pegou o urso pela mão e o tirou do local. Dorothy gritou atrás deles e amaldiçoou Alice. Os cabelos da garota estavam em péssimo estado e ela estava coberta de pelos e queimaduras. Ela olhou para Alice e para o urso com uma expressão astuta no rosto e pensou que o chefe ainda não sabia o quão forte aquele zumbi era, que mais cedo ou mais tarde ela o teria em sua posse. Andando pela floresta, o urso perguntou a Alice por que de repente estava sentindo frio. A garota parou e criou em suas mãos um aglomerado de energia semelhante a uma esfera roxa brilhante. Ela baixou esse aglomerado no chão e onde ela estava parada padrões e hieróglifos apareceram na grama formando um círculo. Depois disso, vários zumbis apareceram, aos quais Alice deu ordens. Assim, a garota chamou ajudantes. Alice entregou folhetos aos zumbis nos quais o retrato abstrato do Rei Demônio estava desenhado e ordenou a seus servos que lhe trouxessem todas as garotas que se pareciam com a imagem. O urso observou isso com surpresa e percebeu que esses zumbis realmente tinham as habilidades das pessoas. No final, Alice entregou o folheto com o retrato nas mãos de Wong e disse a ele para procurar a garota também. Alice prendeu o urso, dizendo que se ele não encontrasse o Rei Demônio, ela o puniria severamente. Wong suspirou amargamente e concordou com o que Alice disse. O urso seguiu o resto dos zumbis e prendeu Alice com desprazer, dizendo que tudo o que ela sabe fazer é dar ordens e controlar os outros, e ela mesma é fraca para fazer qualquer coisa. De repente, algo aconteceu com o urso e ele parou. Ele percebeu que poderia escapar do jogo enquanto procurava o Rei Demônio porque todos os zumbis estavam indo em direção a um portal retangular brilhante em forma de porta. Ao se dirigir para a porta, o urso percebeu que esses zumbis sem mente ao seu redor pareciam estar observando, mas o urso decidiu firmemente que ninguém o impediria de se matar e saiu da multidão em alta velocidade. Og parou para recuperar o folheto apenas quando correu tão longe que o feitiço de Alice parou de funcionar nele, mas descobriu-se que não era suficiente para os zumbis simplesmente escaparem do controle de Alice porque se matar também é uma tarefa muito difícil. De repente, o urso ouviu algo pesado cair no chão atrás dele. Ele virou-se e percebeu que havia 3 golems mecânicos. Inicialmente, o zumbi ficou horrorizado e começou a entrar em pânico, mas então lembrou que precisava morrer e ficou feliz por ter encontrado os golems mecânicos no caminho. O urso até pulou de alegria, mas os golems olharam para ele e não entenderam por que o urso estava tão feliz. O urso se lembrou que núcleos mágicos caem dessas máquinas pesadas, o que, por sua vez, aumenta muito mana e se o urso aumentar o mana, ele finalmente pode se matar. O urso pulou alto e estava prestes a chutar um dos golems na cabeça quando Heng gritou por um núcleo mágico, "Espere por mim!" No entanto, o urso aparentemente esqueceu o quão fortes são os golems mecânicos. Então, em vez de acertar um dos golems na cabeça, ele acertou a palma de um golem enorme. O urso foi lançado para longe da palma de metal do golem e caiu no chão com toda a sua força, até afundar um pouco nele, criando um pequeno buraco. Saindo do buraco, o urso disse que o golem era bom em lutar. Hong gritou com o golem mecânico que o atacou e, portanto, também estava sendo danificado
danificado, então mais cedo ou mais tarde o urso ainda mataria o golem e pegaria o núcleo mágico. Os golems olharam para o urso perplexo quando ele percebeu que a vida do carro não estava diminuindo, o que surpreendeu muitos zumbis. Neste momento, uma janela do jogo apareceu indicando que uma habilidade chamada pele resistente não é capaz de causar dano a criaturas inanimadas, que eram esses robôs. O urso disse que não se importava com isso e gritou com os golems que, neste caso, eles os matariam um por um e tentou atacar o golem novamente. O golem mais uma vez empurrou o urso com sua palma e ele voou em direção às árvores. A partir daí, Heng gritou que atacar os zumbis de segundo nível era muito cruel por parte dos golems. Em resposta, as máquinas apenas enfrentaram o urso novamente, sem dizer uma palavra. Naquele momento, Enigma com seus alunos e o cruzado Edward estavam caminhando pela floresta em busca de um urso zumbi. A garota ouviu um som e avisou em voz alta para seu parceiro que acabou ouvindo algo estranho. O que o garoto de cabelos verdes perguntou se ela estava muito tensa. Enigma, de forma amigável, colocou a mão no ombro de Edward e disse à garota que, como esta noite estava com eles, mesmo que estivessem em perigo, eles não deveriam ter medo, porque Edward era muito forte e seria capaz de protegê-los. Em resposta a isso, a ação se passa na capital imperial 1000 anos atrás, no purgatório do Trovão Secreto. Uma multidão de pessoas e vestes fugiram das explosões com gritos. Tudo ao redor foi destruído. Um dos indivíduos ajoelhados arrastou-se até outro homem e o chamou de Sr. Magister, dizendo que o ataque do monstro foi muito forte e que eles não poderiam resistir. O Magister respondeu ao homem para não se preocupar e prometeu não deixar que os monstros causassem danos. Este mestre revelou ser o primeiro mestre imperial do Império de Avery. O monstro com chifres riu e perguntou ao mestre se ele realmente era a única esperança do povo. Estava claro que o monstro havia causado toda essa confusão ao redor. O monstro disse que poderia matar o chamado Bravo do Império com um soco e acrescentou que seus ataques eram inúteis porque os monstros se curariam em 1 minuto e as pessoas insignificantes não chegariam à vitória. O Magister disse que aparentemente não seria capaz de ferir o monstro com ataques ordinários, então não teve escolha senão explodir para se sacrificar. O monstro disse a Avery para não se incomodar porque, por mais forte que fosse a explosão, ele ainda seria capaz de se curar em um piscar de olhos. O Magister gritou que quem ri por último ri melhor e explodiu ocorrendo um flash muito brilhante de energia amarela que iluminou tudo por um momento. 2 homens de túnica preta conseguiram se levantar e viram a luz desaparecer da explosão. Um deles perguntou ao segundo se o Magister havia vencido, mas de repente uma terrível mão com garras longas apareceu sob os escombros. Era a mão do monstro com chifres. Ele riu novamente e disse que as pessoas comemoravam cedo demais porque a explosão chamada Avery não poderia matar o monstro. As pessoas começaram a chorar e pensaram que pareciam impotentes e que nada poderia ajudá-las. Horrorizados pela capacidade de autocura que os monstros possuíam, as pessoas decidiram que estavam agora acabadas. O monstro gritou que muito em breve seu corpo se recuperaria para seu estado anterior e então ele mataria todos os sobreviventes. No entanto, o monstro percebeu que seu braço estava rasgado até o nível do antebraço e ainda não havia se recuperado. Este fato agradável o assustou um pouco. Nesse momento, a voz do Magister foi ouvida. Ele se levantou dos escombros e disse ao monstro que finalmente percebeu o que realmente aconteceu. Avery colocou toda a sua força vital na explosão. Além disso, ele usou o poder da maldição. Então, a partir desse dia, nenhum dos monstros teve a capacidade de se curar. Ao ouvir isso, o monstro ficou atordoado de horror e depois gritou em desespero. Naquele momento, na cidade de Jian, na loja de medicina chinesa do velho Joyce, um menino reclamou que havia perdido novamente em um jogo de vídeo. Ele tentou curar o personagem, mas não funcionou. A janela apareceu na tela, informando que o jogador escolheu uma raça morta-viva e o bônus de cura mágica não estava mais disponível. No momento, na tela estava o cadáver de um monstro familiar. Aparentemente, tudo descrito acima aconteceu no jogo. Irritado com sua derrota, o homem jogou o console na mesa e jurou. Este indivíduo acabou sendo um amarelo de 30 anos e reclamou que a trama do jogo não era muito boa, já que o poder de cura foi removido dos monstros para equilibrar as forças. Wong trabalha como médico, mas não um simples, mas sim um médico de medicina chinesa. No entanto, no mundo moderno, a maioria das pessoas busca ajuda médica em grandes hospitais e apenas tios e tias no lado da estrada iluminam essa loja com sua presença. Cansado, o homem pôs a cabeça na mesa e começou a reclamar que já estava em sua 4ª década e não tinha namorada nem uma carreira normal. Sua vida era uma constante decepção. De repente, uma janela com uma pergunta apareceu na tela do console. O jogo parabenizou Wong por ter a oportunidade de se tornar um grande feiticeiro e perguntou se o homem aceitaria esta oferta. O cara decidiu que se ainda houvesse a oportunidade de recomeçar, ele concordaria. De repente, os pensamentos do cara foram interrompidos pelo fato de uma linda mulher acompanhada por 3 seguranças ter entrado em sua loja. Ela estava procurando por Heng. Esta garota era CEO da corporação Zhang Yan. O cara se levantou e disse que Heng era o nome dele. Ele imediatamente reconheceu a diretora da corporação e começou a suar de excitação e nervosismo. De repente, a garota se curvou e disse que sentia falta do curandeiro divino. Os seguranças atrás dela se curvaram ainda mais. Wong não esperava um desenvolvimento desses e ficou chocado
chocado com o que estava acontecendo. Vendo a confusão no rosto do cara, a garota concluiu que aparentemente ele não sabia que era um curandeiro lendário de herança antiga e sua família o enviou para o mundo moderno para que ele e seu mentor pudessem entender a arte da cura. A garota também disse que agora que Ron completou 3 décadas, ele atingiu a perfeição na arte da cura e sua família dá ao cara uma herança de 10 bilhões e permite que ele fique com Zhang. O cara não podia acreditar no que estava ouvindo. 10 bilhões de casamento com a beleza do Zen. Tudo isso parecia irreal. No entanto, o cara estava feliz por finalmente ter terminado com os dias de dificuldades e sofrimento. Zen parecia feliz com o homem, esperando uma resposta à pergunta se ele estava pronto para voltar para a família. O cara disse que não havia nada para pensar e é claro que ele concordava. O homem pensou que algo assim só poderia acontecer em contos e apenas um tolo não concordaria com algo assim. De repente, uma voz veio do console, avisando que o jogador tinha decidido se